Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast sobre o fim dos tempos. Eu sou Vinícius aqui da Igreja no Gama, estou mais uma vez com o irmão Jorge. Fala, Jorge. Obrigadíssimo, Vinícius. Muito obrigado. Bom. Graças a Deus estamos aqui. É isso aí, graças a Deus. E nós estamos iniciando aqui o nosso 11º episódio da segunda temporada, cujo título é O Fim dos Tempos. No último episódio nós falamos aí sobre bastante coisa do contexto geopolítico atual, todas as suas relações com o anticristo e esse sistema maligno, que já está em andamento aí. E hoje nós vamos entrar um pouco nos conflitos do Oriente Médio, é isso, Jorge? Queremos falar um pouco sobre isso, né? Muito bem, vamos falar um pouco sobre a nação de Israel, e os conflitos no Oriente Médio. Muito bem, temos aqui na descrição todos os links, para ajudar vocês aí, dos livros também. E vamos dar início então. E a primeira pergunta de hoje, Jorge, já tem a ver com essa entrada direta aí nesses conflitos, Porque assim, a gente está desenvolvendo um assunto geopolítico. E a verdade é que o epicentro de todos esses conflitos é o Oriente Médio, A maioria das coisas estão acontecendo lá. E aí minha pergunta é o seguinte, na verdade são 3 em uma, porque eu acho que dá pra gente fazer essa mesma pergunta aqui. Por que esses conflitos no Oriente Médio eles são tão fortes, Essa é a primeira coisa. E por que é tão importante para o povo de Deus todos esses acordos de paz que estão acontecendo? E de onde vêm todos esses conflitos, Qual que é a origem de todos esses conflitos? Pegou aí mais ou menos a ideia? Bom, você fez várias perguntas juntas, então eu vou dar várias juntas. Pronto, okay? Vai dar certo. Vamos, que Deus nos possa abençoar. Muito bom, Esse assunto aí que nós estamos vivenciando com aquele assunto do acordo de paz, relação ao Oriente Médio, com Israel, os países árabes, muçulmanos. Na verdade, a preocupação, ou dizer assim, a origem de nós estamos atentos a isso, está em Daniel capítulo 9, versículo 26 e 27. Eu vou ler de novo esses 2 versículos, para ver a origem de todo. Depois das 72 semanas, será morto o ungido, e já não haverá. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e seu fim será num dilúvio. E até ao fim da guerra, desolações são determinadas. Então eu quero ir ao ponto aqui. A última semana de Daniel, quando fala de semana, nós lembramos que são semanas de anos, ok? Então a última semana, Vinícius, serão os últimos 7 anos desta era, desta história que estamos tendo agora, para possa vir o reino vindouro, o reino do Senhor. Então, antes dessa última semana, Israel, e principalmente Israel e no Oriente Médio, haverá conflitos. Então, que vai colocar um fim a esses conflitos? Essa resposta está no versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos. Então, esse ele aqui será o príncipe, o 7º príncipe que fala o livro de Apocalipse, que ele vai trazer uma aliança de paz entre Israel e muitos países, ok? Entre eles estão os países árabes e outras nações, não somente serão essencialmente países árabes, Estão os países árabes que são principalmente os que estão em conflito com Israel, mas também serão outras nações, por isso que fala aliança com muitos. Então, já aqui nós podemos ver várias coisas. Uma é que essa aliança de paz não vai ser com todos os países muçulmanos. Na verdade, tem alguns países aí mais radicais, mais fechados, que eles não vão aceitar um acordo de paz, mas outros, seria assim os mais importantes, eles vão entrar nessa aliança de paz. Mas também outras nações vão entrar. Exemplo, nos últimos meses também firmou acordo de paz Israel com Sérvia e Kosovo, entendeu? Então, esses 2 países também firmaram a aliança de paz, e essa aliança de paz foi gerada pela articulação de Estados Unidos com o articulador Jared Kushner, que é ele que está fazendo esse projeto do século no Oriente Médio. Ok, então,
vou seguir lendo aqui, não? Por uma semana, ou seja, 7 dias, vai durar essa aliança de paz. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e oferta de manjar. Ou seja, aqui não vou seguir explicando o restante, porque já outros detalhes já nós falamos. O anticristo, ele vai conseguir duas coisas. Uma vai gerar a outra. A primeira que ele vai gerar é o acordo de paz, a aliança de paz com muitos. E essa aliança de paz vai permitir ao povo de Israel edificar o terceiro templo, ok? Que neste momento, esse monte, o que eles conhecem como monte do templo, está em mãos dos muçulmanos, ok? Então, ele vai fazer essas duas coisas, trazer o acordo de paz e para que Israel possa edificar o terceiro templo. Por isso que isso é tão importante, ok? Agora, a outra coisa é, de onde tem origem tudo isso? De onde tem origem esse conflito no Oriente Médio, que tem durado décadas, milênios, né, ou séculos e milênios, todo esse conflito? Bom, nós poderíamos, né, eu poderia falar que a culpa é de Abraão e Sarai, né? Eu quero ir, por favor, vamos ler alguns versículos que estão em Gênesis capítulo 16, versículo 1. Diz: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar a luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão uniu ao conselho de Sarai. Então, esses dois versículos mostram qual foi o conflito. Deus prometeu um filho entre Sarai e Abraão, ainda na velhice. Só que Abraão, al parecer, estava puxando muito, estava exigindo esse assunto a Sarai como se fosse culpa dela. E aí Sarai entregou a serva dela, Agar, para Abraão se unir a ela e ter um filho. Aconteceu então que Agar fica grávida. Abraão começa a dar mais atenção a Agar, né? E Sarai fica com alguns sentimentos de ciúme. Então, tudo isso aí foi uma obra de carne, foi uma obra que Deus não falou para eles fazerem, ok? Eles fizeram isso por sua própria vontade. Deus não falou para fazer isso. Só que esse assunto aí trouxe algumas consequências, ok? Vou ler aqui, então, em Gênesis capítulo 16, versículo 10. Depois que Agar, a serva de Sarai, saiu, né, foi rejeitada por Sarai. No versículo 10, Deus dá uma promessa para Agar. Diz assim: Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Aí vemos porque o povo muçulmano, que eles têm origem em Ismael, que nós vamos ver aqui, é tão numeroso. Versículo 11 diz: Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebiste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Então, Deus, sendo justo, vendo que a culpa não era de Agar, Deus respaldou e abençoou também Agar, protegeu Agar, na verdade. Só que o que acontece? Que, então, o povo muçulmano, né, eles têm origem em Ismael, que foi o primeiro filho de Abraão. Então, o versículo 12 dá as características desse povo. Diz: ele será entre os homens como um jumento selvagem. Então, já nós vemos aqui a característica da personalidade do povo muçulmano, ok? Outro ponto aqui importante: a sua mão será contra todos e a mão de todos contra eles.
ou contra ele. Ou seja, já que Deus estava profetizando qual seria a personalidade corporativa, por dizer assim, ou coletiva, do povo muçulmano. E habitará, agora presta muita atenção, Vinícius, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Ou seja, principalmente iriam habitar junto e, principalmente, em fronteira, ou fronteiro com seu irmão, nesse caso era o povo de Israel. Claríssimo. Aí vemos a origem de todo o conflito que existe no Oriente Médio, produto de uma obra da carne de Abraão e Sarai. Nasceu Ismael e agora temos uma nação numerosa e até mais numerosa do que o povo de Israel. Muito bem. Você falou, na própria Bíblia está falando que eles iriam estar, né, na divisa, isso, né? Na fronteira mesmo com o povo. Isso. Muito bom. Você falou agora no final a questão de ser muito mais numeroso, né? Tipo assim, qual que é a relevância disso? Porque, aliás, qual que é a diferença, né, quantitativa, assim, do povo de Israel, da religião judaica, para os muçulmanos? E porque, assim, Israel parece ser um país pequeno, né, em relação a um monte de países árabes. E qual de fato que é a relevância do povo de Israel ser tão menor, né, em relação aos muçulmanos? Sim. Vamos ver isso aí. Antes disso, eu queria também tomar outro versículo muito importante que está relacionado com o povo muçulmano. Está em Gênesis capítulo 21, versículo 8. Diz: Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual lhe dera a luz a Abraão, caçoava de Isaac. Você pode definir a palavra caçoava, Vinícius? Caçoava é zoava. Ou seja, em termos mais atuais, era fazer bullying. Bullying, né? Ou seja, Ismael fazia bullying de Isaac, porque Isaac era menor, né? Então imagina Ismael falando para Isaac: eu sou o primogênito, você não é primogênito, eu sou o herdeiro, porque eu nasci primeiro. Então, já a partir de aí, já você vê o conflito entre duas nações, olha só, né? Entre Ismael e Isaac. Então, eu vou seguir lendo aqui, porque é interessante ter essa base. Versículo 10 diz: Disse Abraão: rejeita essa escrava e seu filho. Ou seja, Sarai disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac. Então, o bullying era baseado nisso? Não. Era baseado nisso. Né? Meu filho, um assunto da primogenitura, guerra pela primogenitura. Versículo 11 diz: pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho, porque para Abraão, no coração dele, Ismael era o primeiro, era o herdeiro. Então, o versículo 12 diz: disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em todo o que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Então, já Deus estava esclarecendo aqui que o filho da promessa era com Sarai e Abraão, que era Isaac. Né? Então, culmino aqui no versículo 13. Mas também do filho da serva, ou seja, Ismael, farei uma nação grande, ou uma grande nação, por ser ele teu descendente. Ou seja, Ismael herdou a bênção da multiplicação terrena, de se multiplicar. Olha só, hein? Entendeu? Eu quero mostrar uma estatística que já é antiga, né? Porque eu não achei outra mais atual, né? 2010, para o 2010, mais de 1,6 bilhões de pessoas, ou cerca de 23,4% da população mundial era muçulmana. Ou seja, já você pode acrescentar, né, a esse número aí. Pela porcentagem total da população de uma região que considera-se muçulmana, o 24,8% estão na Ásia
Oceania. É Oceania, né? Isso. Falei certo, ok. Agora presta atenção. 91,2% estão no Oriente Médio e no norte da África. Por isso que depois vamos ver aqui, né, como fica a nossa população aqui em América. 29,6% na África. Na África é um 29%, né? Já falei, né? E um 6% está na Europa. Agora, por que nós não vemos tantos muçulmanos aqui? Porque aqui é um 0,6% em toda a América. Ok? Então, já você vê aí, com relação, né, ao número de praticantes dessas três religiões monoteístas, que é o cristianismo, o judaísmo e o islã. No cristianismo, incluindo católicos e protestantes, né, ele tem um número maior, né, tá em um aproximado de 2,2 bilhões de adeptos, ok? O Islã, agora presta atenção, o islamismo, eles têm um aproximado de 1,6 bilhões de adeptos. Agora presta atenção ao judaísmo, 15 milhões de adeptos. Ou seja, o número entre Israel, né? Estou falando de um número total no mundo todo, né? Israel com 15 milhões e o Islã com 1,6 bilhões de adeptos. E a maioria está em todo o Oriente Médio e no norte da África, né? Então, isso aí é um número que já preocupa ao povo de Israel, né? Esse número bem, uma grande diferença. Eu quero ler outra porção da Bíblia que está em Gálatas, capítulo 4, versículo 22, que está relacionado com isso. Ele diz aqui, Gálatas 4, 22, né? Onde Abraão ele usa o assunto do tema da Sara e Agar como uma alegoria para falar das duas alianças. Então, o versículo 22 diz: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, que foi Ismael, e outra da livre, que foi Isaque. Versículo 23 diz: mas a da escrava nasceu segundo a carne. Viu? Então, todos os frutos de Agar, ou essa obra de Abraão com Agar, que foi Ismael, vai dar frutos da carne, que Deus profetizou, né? E da livre, mediante a promessa, porque por meio de Isaque é que veio Cristo e a nossa salvação. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai da Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Agora presta muita atenção ao versículo 26 e 27. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, está falando de Sarai, que não dás a luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Então, já esse versículo aí está em Isaías 54:1, onde mostra de que o povo muçulmano seria mais numeroso que o povo de Israel, mas a salvação iria vir por Sarai ou Isaque, né? Então fica claro aí porque o povo de Israel é tão numeroso. É a raiz da obra da carne de Abraão. Deus, sendo justo, abençoou Agar, né? Porque a culpa não foi de Agar. Eles tiveram a bênção, ou têm a bênção da multiplicação, mas ainda assim a promessa e o cumprimento da promessa é por Isaque. Então aí vemos a origem de todo esse conflito que hoje existe no Oriente Médio. Então, que impressionante imaginar que todo esse conflito vem à raiz de uma família. Exatamente. De uma família, né? De uma obra que veio da carne de Abraão. Ok. Isso. A gente já sabe, né, a origem, vamos dizer assim, genealógica dos muçulmanos. Mas e
a origem da prática religiosa dos muçulmanos, Jorge? Como que a gente pode entender quando começou a prática religiosa de fato? Isso, né? Aqui nós vamos esgotar um tempo, né? Para explicar com calma, para que nossos ouvintes possam entender um pouco mais esse conflito que existe no Oriente Médio e que também tem base bíblica. Bom, os muçulmanos, né? Os árabes, eles praticam o islamismo ou o islã, ok? É uma religião, como já vimos, abraâmica, né? Tem origem em Abraão, e é monoteísta, ou seja, eles creem em um único Deus que fala o Pentateuco. Então, o livro de Gênesis principalmente, perdão. A religião deles está articulada pelo Corão, que é um texto que é considerado por eles, os seus seguidores, como a palavra literal de Deus, que em árabe é Alá, ou como se pronunciaria em árabe seria Allah. E pelos ensinamentos, né, e exemplos normativos que deixou Mohammed, que é considerado por ele o último profeta de Deus, ou de Alá. Então, Maomé, sim. Maomé é considerado pelos muçulmanos o último profeta, né? Então, os adeptos do Islã são chamados de muçulmanos, ok? Os muçulmanos, eles acreditam que Deus é único, né? Ou seja, por isso que eles estão entre os grupos de religiões monoteístas. Eles também acreditam que o Islã é a versão completa e universal de uma fé primordial, ou seja, que é a primeira religião que deveria existir no mundo, né? Ou a única para ele, que foi revelada em muitas épocas e lugares anteriormente, incluindo as palavras que foram faladas por Abraão, algumas palavras que foram faladas por Moisés, e que curioso, Vinícius, eles também têm a Jesus, né? A Jesus como um profeta, mas somente como um profeta. Eles não consideram a Jesus como filho de Deus, nem que Deus se encarnou, nem que Deus tem filho. Para eles, os homens ser filhos de Deus é uma blasfêmia. Nós vamos ver um detalhe sobre isso mais na frente. Então, os seguidores do Islã afirmam que as mensagens e as revelações anteriores foram parcialmente alteradas ou corrompidas, ou seja, para eles, a Bíblia judaica, ou seja, os escritos judaicos, que é o nosso Antigo Testamento, incluindo também nosso Novo Testamento, estão alterados, né, que foram alterados ao longo do tempo. Então, eles consideram o Corão, né? Falei certo, o Corão, né? O Corão, como uma versão inalterada da revelação final de Deus, né? Não, beleza. Mas de onde que vem, né? Tipo assim, essa luta entre essas religiões? Por que né, tem sempre esses conflitos entre o povo de Israel e os muçulmanos? Bom, segundo os muçulmanos, né? Maomé, ele recebeu uma revelação do anjo Gabriel. Então, os muçulmanos, eles dizem que Maomé, quando ele recebeu essa revelação lá em Arábia Saudita, ele fez uma viagem, né, por volta, a data que eles falam disso aí, que isso aconteceu por volta de 621 depois de Cristo. Ele fez uma viagem da Meca para Jerusalém, ok? Agora a pergunta é como ele fez essa viagem, Vinícius. Segundo os muçulmanos, ele fez em uma noite, montado em um cavalo com asas. Ele voou da Meca até o Monte Moriá, ok? Então, em um cavalo chamado Baruch, que significa raio ou luz. Então, ele, segundo eles, né, Mohammed, com seu cavalo com asas, pousou em Jerusalém, especificamente na mesquita de Al-Aqsa. Nós queremos lembrar que nesse Monte Moriá, que é a esplanada do templo, tem duas construções. Uma, que é a cúpula dourada, aquela cúpula dourada, que é chamado o Domo da Rocha, onde está o Domo da Rocha, onde, segundo segundo os muçulmanos, Abraão ofereceu um sacrifício a Ismael, né? Que é outra coisa que eu vou explicar mais na frente. Em essa rocha, segundo os muçulmanos,
né? Como já falamos, Abraão ofereceu sacrifício. E foi, na verdade, Vinícius, isso foi, na verdade, uma cópia. Porque, como a Bíblia fala que Deus pediu ao primogênito, me oferece a teu filho, teu primogênito. Então, eles interpretam que esse sacrifício aí não foi Isaac, foi Ismael. Mas a Bíblia esclarece que teu filho primogênito, Isaac. Okay? Não fala Ismael, só que eles interpretam assim. Bom, então, na mesquita de Al-Aqsa, que é outro templo, essa mesquita significa mais distante, por essa viagem que fez Ismael da Meca, da Arábia Saudita, até Jerusalém. Então, Mohamed aí foi provado pelo anjo Gabriel. E depois, ele sobe aos céus, onde se encontra com todos os profetas. Ele se encontra aí com Abraão, se encontra com Moisés, se encontra com João Batista, que eles também reconhecem, e se encontra com Jesus, que para eles é Isa. Ok? É Isa. O nome de Jesus para ele. Então, como é? Isa. Isa. Então, ele foi levado, presta atenção, o que ele se explica. Ele foi levado para o sétimo céu. Você sabia que existia um sétimo céu, né? Não. A Bíblia diz. Conheço 3. O terceiro céu, né? Onde está o trono. Mas ele foi levado para um céu superior, não sei onde ficará, né? Para o sétimo céu, onde habita uma árvore sagrada chamada Sidrak. Deixa eu ver se eu consigo pronunciar bem. Sidrak al-Muntajá. Esse é o nome dessa árvore sagrada. Então, nesse sétimo céu, nem o anjo Gabriel tinha permitido entrar, ou seja, não tinha acesso. Ou seja, esse acesso que teve aí, Maomé, foi muito especial para eles. Bom, nesse lugar, ele se encontra com Alá, ou seja, com Deus, o qual disse para ele que deve avisar para seu povo orar 50 vezes. Presta atenção, 50 vezes. Muitas vezes, né? Só que Moisés, segundo a interpretação a história dele, né? Moisés, ele intervém aí. Não sei se fala intervém. Intervém, obrigado. Ele intervém e diz que são muitas vezes. Então o assunto terminou ficando em 5 vezes por dia, né? Que é a oração que fazem os muçulmanos. Oxe, que doideira, hein? Caramba. Mas aí, beleza, Jorge, tem mais uma pergunta aqui que eu quero fazer, que é com relação, tipo assim, ao fim dos tempos, né? A gente falou um pouco da origem, né? Do que eles acreditam e tudo mais. Mas e a escatologia da Bíblia? Ela tem alguma relação com o fim dos tempos ali no Alcorão para os muçulmanos? Essa pergunta é interessantíssima, porque os muçulmanos, o Alcorão, ela tem uma escatologia, ou seja, eles têm uma interpretação do que vai acontecer no final dos tempos. Antes de eu falar isso, eu quero explicar um pouco sobre o assunto do monte. Para os muçulmanos, né, esse monte Moriá, essa esplanada do templo, que hoje está na administração de Jordânia, que acontece, né? Para os muçulmanos, ou para os judeus, é o lugar principal de adoração para eles, nos quais ainda eles não têm domínio desse lugar. Para os muçulmanos, tem 3 lugares importantíssimos, né? Um é a Meca, na Arábia Saudita. Outra é Medina, eu acho que se fala, não lembro muito bem. E outra é Jerusalém, especialmente aí no Monte do Templo, ok? O que acontece? Eu vou falar alguma coisa que aconteceu para você ver a importância que tem esse pedaço de terra aí. A guerra dos 67, aquela guerra dos 6 dias, né? Onde Israel, ele ganhou essa guerra, ele tomou esse lugar. Ele tomou domínio de Jerusalém, de vários territórios que eram muçulmanos, e Israel também tomou domínio desse lugar. Esse assunto se tornou tão delicado entre os muçulmanos, esse assunto que Israel tenha tomado posse dessa terra ou desse monte, até o ponto de que se falou de uma terceira guerra mundial. Tanto foi assim que os muçulmanos preferiram devolver esse lugar para a administração do muçulmano, especificamente para o rei de Jordânia, ok? Então, desde esse momento, essa terra está administrada pelos muçulmanos, ok?
Aí ninguém pode orar, somente ninguém pode adorar, assim manifestar externamente, né? Você pode entrar, pode ir para lá como turista, pode entrar judeus, pode entrar cristãos, mas quem pode orar, quem pode fazer adoração nesse lugar somente são muçulmanos. Outro tipo de adoração de outras religiões está proibida. Agora, com relação à visão escatológica, a escatologia dos muçulmanos explica o seguinte, que Isa, que o Jesus muçulmano, ele vai voltar nesse lugar, por isso eles protegem esse lugar, né? Mas antes de ele voltar, virá o chamado Mahdi. Mahdi. Quem é Mahdi para eles? Mahdi vai ser o último profeta que vai vir a declarar as verdades proferidas por Alá e Maomé. E Mahdi vai vir com Isa, que é o Jesus muçulmano. Então, esse Isa, ele vem para proclamar que ele nunca se encarnou. Presta atenção. Decore esses dois nomes aí. Isa e Mahdi. Mahdi é o profeta, o último profeta que vai vir para eles. E Isa é o Jesus muçulmano que ele vai vir a proclamar que ele nunca se encarnou, que ele não morreu, e que já isso nos dá a entender quem será esse personagem segundo a revelação da Bíblia, das Santas Escrituras. Ok? E que ele está aí para iniciar a Guerra Santa. E ele estará dando a última chance para a humanidade, também para o povo de Israel, de se converter ao Islã. Então, quem não aceite o Islã vai ser decapitado, vai morrer. Aí você pode ver claramente, Vinícius, que Isa, porque eles não creem em Jesus, Isa será o anticristo, ok? Que vai trazer a última guerra sobre a terra. E Mahdi, que vai ser o último profeta para eles, ele vai fazer sinais, explicam ele vai colocar uma marca na mão direita das pessoas, né? E vai proclamar isso por entre 7 e 8 anos. Já você pode ver claramente que já Satanás ele preparou uma estrutura entre o povo muçulmano para mostrar então que nos últimos tempos vai aparecer o falso profeta e o anticristo. Isso que eu claramente consigo ver, ok? Entendi, muito bom então, Jorge. E o seguinte, você falou que tem uma guerra que é a Guerra Santa, né? A Sim. última guerra, é isso? Sim. Pronto. Essa guerra aí tem alguma coisa a ver com alguma profecia bíblica? Tem como a gente relacionar ela com alguma coisa? Aí você vê claramente que o que fez Satanás, ele copiou a profecia bíblica nossa, a real, a autêntica. Ele fez uma cópia para comprar, né? Para manipular o coração dos que praticam o Islã. É a verdade. Né? Ok. Dentro da escatologia muçulmana, eu quero falar uma coisa aqui interessante. Né? Dentro da escatologia muçulmana, Israel, presta muita atenção, Israel vai ser destruída. Ou seja, porque eu menciono isso? Porque isso está claro na mente deles. E em esses os países que estão firmando hoje, os acordos de paz, países muçulmanos, eles sabem que de um momento a outro, eles vão quebrar ou violar essa aliança. Ou seja, na mente deles, né? Tem um grupo radical, eles nunca pensam firmar um acordo de paz. Eu particularmente creio que todos os países muçulmanos não vão aceitar um acordo de paz, porque na Bíblia diz que ele vai ser aliança com muitos, não com todos, né? Eu consigo interpretar assim, né? Ok. E tem um grupo que estão assinando acordos de paz com o povo de Israel. Mas na mente deles, Israel vai ser destruída na guerra de Jihad, chamam eles essa guerra. Jihad, que vai ser a última guerra mundial, onde todo mundo, segundo eles, todo mundo vai se convertir ao muçulmano, ao Islã. Ok, isso para mim está intimamente relacionado com Apocalipse capítulo 16, versículo 12, onde o Senhor mostra como vai culminar todo nesta era.
Só que Satanás, na verdade, não mostrou para eles o final do seriado, do filme, na verdade. Vou ler aqui, isso está em Apocalipse capítulo 16, versículo 12, como realmente vai acabar essa última guerra, que eles profetizaram, mas não tem a revelação bíblica real. Versículo 12 diz, derramou o sexto a sua taça, o sexto anjo, sobre o grande rio Éufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Okay? Entre esses reis que estão aí, entre esse exército, tem uma profecia que vai acontecer onde um exército vai vir em contra do povo de Israel. Já você pode imaginar quais são esses reis. Ok? Versículo 13 diz, então, bom, vou esclarecer, né? Para mim, esses reis são países muçulmanos principalmente. Eles vão ser apoiados por outros países de fato, mas principalmente serão essa comunidade de países muçulmanos que estão na volta do povo de Israel. Imagina, Israel é uma pequena terra, né? Uma nação, mas tem 22 países muçulmanos em sua volta. Então, o versículo 13 diz, então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, que aqui é o anticristo, que nós explicamos que na escatologia muçulmana seria Mahdi, o profeta que eles estão esperando. Perdão, seria Isa, né? Seria Isa, que eles estão esperando, que é o Jesus muçulmano. E da boca do falso profeta, perdão, aqui se é Mahdi, né? Profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de Sinai, o que eu falei também, que fala na escatologia muçulmana, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, que essa aqui vai ser a última guerra, né? Podemos dizer até a penúltima, porque vai ter uma no final do milênio, né? Não vamos falar disso hoje. Mas nesse período de 7 anos, vai ser a última. Versículo 16 diz, então os ajuntaram no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. Okay? Essa palavra Armagedon significa monte da matança. Então eu quero ler alguns versículos para culminar, que está relacionado com essa batalha e como vai finalizar. Primeiramente, eu quero ler Apocalipse capítulo 19, versículo 18. Também menciona algo sobre isso aqui. Vou ler aqui. Para que comais carne de reis. Isto aqui é Jesus convidando a seus vencedores a culminar e dar fim a essa última batalha. Carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, todos pequenos como grandes. Aí Satanás, o falso profeta e o anticristo juntaram um grande exército para destruir o povo de Israel. E diz depois aqui, e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então eu quero esclarecer aqui uma coisa. Hoje Deus está preparando um exército e Satanás, por meio do mistério da iniquidade, está preparando outro exército. A pergunta é, em que exército nós queremos estar, Vinícius? Senhor Jesus. Então, o versículo 20 diz, mas a besta foi aprisionada, graças a Deus, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduzia aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca deles, que estavam montados no cavalo, e todas as aves se fartaram da sua carne. Ok, isso aí é o que vai acontecer nessa última guerra. Cristo vai vir, o falso profeta e o anticristo, ele vai levantar um exército para destruir o povo de Israel e também perseguir aos cristãos, né, que estão dentro do povo de Deus. E no final, Cristo vai vir com seus vencedores e vai destruir todos eles. Então vamos ver alguns detalhes que estão também
no Antigo Testamento. Vamos ver o livro de Miqueias, capítulo 4, vou buscar aqui. E no versículo 11 então diz: Acham-se agora congregadas muitas nações contra ti, ou seja, muitas nações contra um povo de Israel, que dizem: seja profanada e vejam os nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Bem, então você pode ver claramente aqui o assunto desse exército, que inicialmente será constituído por o povo islâmico. Para mim será constituído principalmente por o povo islâmico e outras nações. Versículo 12 diz: Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem lhe entendem o plano que as ajuntou como feixes na eira. Levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque farei de ferro o teu chifre e de bronze as tuas unhas. E esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será dedicado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Isso é uma profecia do que vai acontecer no final dessa última batalha de Armagedão. Então eu vou buscar outro versículo aqui, que é Zacarias, capítulo 14, versículo 3. Ele diz: Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente. O monte das oliveiras será fendida pelo meio, ou seja, eles vão ser perseguidos, o povo de Israel, por esse exército, e aí nesse momento vai aparecer, vai vir o Senhor, né? E ele vai abrir o monte das oliveiras em dois. Então, uma parte vai ficar para o oriente e outra parte vai ficar para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então, versículo 5 diz: Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto dos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com eles. Aí você ver claramente esse cenário final do Senhor vindo com os vencedores, livrando Israel da persecução do anticristo e do falso profeta com seu exército. Vamos ler outro versículo. Outro está em Joel, capítulo 3, versículo 13. Aqui diz: Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Aí Deus vai reunir todo esse exército junto com o anticristo e o falso profeta. Os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, porque o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. Então aí eles vão ver Jesus vindo nas nuvens, abrindo esse vale, né? Uhum. E eles vão reconhecer que o verdadeiro Messias é o Cristo que eles crucificaram faz 2000 anos atrás. Eles vão reconhecer o Senhor nesse momento. Então vamos ler uma última porção que está em Zacarias capítulo 12, versículo 3. Vou buscar aqui. 12:3 diz: Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão grandemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações. Aí vemos outra vez o cenário da última guerra.
Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que os montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Versículo 5. Então os chefes de Judá passarão, assim, vou pular para não perder tanto tempo. Vou ler o versículo 8 e 9. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e os mais fracos dentre deles. Naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Então, louvado seja o Senhor. Nós vemos aqui a realidade, o que vai acontecer no final desse acontecimento da última guerra, que foi profetizada também pelos muçulmanos, só que em base a uma mentira e uma confusão. Então, graças ao Senhor, Vinícius, nós temos essa revelação clara da Bíblia e nós precisamos ficar de olhos, prestar muita atenção a isso. Muito bem, muito bem. Então, Jorge, já para a gente concluir, então, tem mais alguma coisa para a gente fechar esse assunto aí? Sim, eu somente queria fazer uma consideração final. Nós vemos claramente que tudo está acontecendo, todas as profecias estão acontecendo. Nós não queremos especular, não queremos definir quem é o anticristo, quem é a estrutura do governo do anticristo, somente nós queremos dar uma informação, igual como fizemos hoje, né? Essa informação muito importante, conhecer a escatologia e a origem desse conflito no Oriente Médio. Mas o que deve gerar isso aqui não é curiosidade, não somente não deve gerar curiosidade, o que deve gerar é uma atitude de consagração ao Senhor. Eu creio, igual que alguns irmãos, Vinícius, que o fim desta era vai acontecer dentro desta década em que nós estamos, dentro do 2020. Eu creio que vai iniciar os últimos 7 anos, que é a última semana de Daniel, dentro dessa década em que nós estamos vivendo. Então, eu quero terminar falando um pouco sobre Tessalonicense, que está sendo falada hoje nas palavras do IVPT, as mensagens da palavra profética, onde nos fala que nós devemos manter a estrutura de fé, amor e esperança. Ou seja, nós devemos fazer a obra da fé. Qual é a obra da fé? Que Deus possa colocar a sua palavra para dentro de nós, para que essa palavra possa dar-nos a graça e o combustível para nós praticarmos a palavra. Nós devemos fazer o trabalho de amor, que deve ser nos encher da vida de Deus, do amor do Senhor e trabalhar passando esse amor para outros. E nós devemos ter uma perseverança na esperança. Ou seja, nós devemos perseverar porque a vinda do Senhor é certa, está mais próxima do que nunca, e essa perseverança na esperança só será para aqueles que queiram ser vencedores. Eu, Vinícius, eu quero ser um vencedor. Eu não posso falar hoje assim, já sou um vencedor, pronto, já venci, o Senhor pode me arrebatar. Não, eu creio que o Senhor tem muita coisa ainda para trabalhar em mim. Mas eu quero ser um vencedor, e isso deve ser o desejo, o que deve ser gerado em nosso coração, é um almejo por nós buscar crescimento espiritual, nos consagrarmos, porque, irmãos, não sabemos quando, mas a vinda do Senhor está muito próxima. Oh, Senhor Jesus. Então, é isso, meus queridos irmãos. Muito obrigado você que viu que ouviu todo esse podcast aí. Se você gostou, deixa o seu like. Se você ganhou algo aí, coloca também nos comentários, né? Pra gente estar interagindo. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Jesus é o Senhor. Obrigado, Jorge. Obrigado, Deus abençoe. E até o próximo. Até o próximo. Glória a Deus.